Meus irmãos, que a paz e a luz do nosso amado Mestre Jesus possa nos iluminar nessa noite maravilhosa e possa nos dar a oportunidade de sermos úteis. Que bom ver todos vocês aqui. Sempre que vamos fazer uma palestra, é um desafio novo. Não importa quantas vezes você faça um tema, quantas vezes você o repita, a doutrina espírita tem uma característica que nós consideramos maravilhosa. Não está pegando? Está pegando mais agora? Agora pegou. Perguntar, respondo. Não tá bom não, tem que saber. Eu tenho um problema reencarnatório com o microfone, não me dou conta. Então uma coisa interessante é que você está sempre aprendendo. Não importa quantas vezes você fala desse mesmo assunto. E para não fugir do habitual, aconteceu de novo. Nós nos surpreendemos com um tema, que é o tema que abre o capítulo da lei de adoração do Livro dos Espíritos, na segunda parte. É algo para a gente pensar um pouco hoje. Quando nós nos dirigimos à casa espírita, nós estamos buscando alguma coisa. Nós estamos buscando consolo, entendimento, ajuda, às vezes até uma explicação mais razoável para os fatos da vida. Mas às vezes nós esquecemos que nós precisamos aquietar a mente para ouvir direito. Então hoje vamos fazer esse exercício. Vamos tentar nos concentrar no que agora nos importa. Vamos focar a nossa atenção no nosso objetivo de hoje, que é entender melhor a questão da adoração. Adoração. E o que seria isso? Nós vamos buscar uma definição simples e achamos isso. É o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa, está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar, coisa. Por isso que nós ouvimos muitas pessoas de muitas religiões diferentes adorarem a determinados ídolos, imagens. E quando você vai perguntar, ela diz: não, mas eu não adoro a imagem, eu adoro o que ela simboliza. Eu gosto, eu respeito, eu louvo isso. É importante nós termos em mente, porque é muito comum de nossa parte nós começarmos a criticar qualquer um que não pense como nós. Um hábito, infelizmente, comum a grande parte das religiões, e nós, espíritas, não estamos excluídos desse meio, é seus seguidores acharem que têm mais razão do que os outros, e nos colocarmos numa condição de superioridade, apontando o dedo e mostrando que os outros estão errados. Aí quem comete o erro somos nós. Porque na nossa condição atual humana, todos nós, sem exceção, estamos aprendendo. Então cada um de nós tem um nível de entendimento. Essa semana, uma pessoa me procurou, falou comigo, e disse que estava preocupada porque eu estava envolvido pelas mentiras enganosas que o Espiritismo faz.
E ele orava por mim para que eu voltasse à realidade das palavras de Deus e abandonasse as falácias do Espiritismo. Eu agradeci e continuei do jeito que estou. Ah, mas você não ficou chateado com ele? Não, fiquei muito agradecido, porque ele está preocupado comigo. Mas eu não sei se isso bate com vocês. Mas a doutrina espírita muitas vezes é para quem não consegue mais aceitar certas colocações. Nós precisamos do porquê. Porque a vida nos fala de leis lógicas, a natureza nos fala de consequências lógicas, tudo está encadeado à nossa volta. E simplesmente aceitar por aceitar não cabe mais para nós. Então é difícil para alguém que começa a adentrar no entendimento espírita abandonar quando ele está disposto a ir. E o mais importante, nós não estamos em busca de crer. Nós não estamos preocupados com a crença. Não me importa se você é católico, judeu, ateu. Se você está interessado em ouvir aquilo que a doutrina espírita tem a dizer, ouça. Procure entender. Pense. Aí sim vai fazer a diferença. Porque se eu simplesmente crer, não funciona. Mais tarde eu posso descrever. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tive um amigo. E eu tive um amigo que frequentou reunião mediúnica, médium, durante 30 anos. Um dia eu encontrei na rua e ele estava doando. Me lembrei por causa dos livros que falavam aqui, vai haver esse feirão. E ele disse, olha Chico, você não quer os livros não que eu tenho? Eu estou doando minha biblioteca. Eu digo, lógico, o livro é caro, eu quero. Eu estava no início do estudo, mas aí eu fiquei curioso. Eu digo, mas por que você está assim abrindo mão da sua biblioteca? Eu digo, porque eu deixei de ser espírita. Aí eu digo, bom, eu conheço ele participa da reunião mediúnica há uns 30 anos que eu sei. E agora, depois de 30 anos, ele decidiu que deixou de ser espírita. Eu digo, Joia, faz um favor, não me faz esperar 30 anos, não, me conta logo o segredo, que eu pulo fora do barco agora. Não vou levar 30 anos para descobrir uma coisa que tu descobrisse já. E como ele já tinha uma certa idade, já era um senhor idoso, ele virou para mim e fez assim, porque o espiritismo não dá a salvação. Aí eu parei. Eu digo, você levou 30 anos para descobrir isso? Foi 30 anos para descobrir que o espiritismo não oferece a salvação, porque o espiritismo não está focado dentro daquela mesma ideia religiosa, cristã, bíblica. Nós temos uma abordagem diferente. Nós não acreditamos numa vida única. Nós acreditamos na reencarnação. Uma coisa eu aprendi naquela noite. Não basta se dizer espírita, ser médium, frequentar centro espírita, ser dirigente, passista, orador, seja o que for. Se você não entender e aplicar na sua vida, você está perdendo tempo, talvez 30 anos. Kardec já nos alertava que ninguém queira conhecer o Espiritismo se não estiver disposto a estudar com seriedade seus postulados, esteja realmente disposto a mergulhar, porque é muita informação. É muita informação. Vamos em frente. Pergunta 649 do Livro dos Espíritos. Em que consiste
a adoração. Aqui no sentido religioso, no sentido de nós adorarmos, amarmos, louvarmos, admitirmos a grandiosidade do nosso amado Deus e nos responde os Espíritos. Na elevação do pensamento a Deus, desde que pela adoração aproxima o homem a sua alma. Essa colocação me fez rever uma série de conceitos. Quando nós estamos falando de Espiritismo, muitas vezes nós temos a tendência de sermos mais filosóficos e científicos. Mesmo quando nós falamos aos amigos aqui presentes, isso me inclui. Quando nós vamos fazer um tratamento, ou nós estamos passando por alguma situação difícil, alguém nos diz: ore, faça uma prece, reze que você melhora. Mas a gente reza e não dá certo. Quem já tentou orar e não conseguiu? Às vezes a gente não consegue nem se concentrar. A gente não consegue manter o foco naquelas palavras. Se você não lê um pedaço de papel escrito com a prece, você não consegue se focar nela. Porque naquele momento nós estamos repetindo palavras. Nós não entendemos que a fé depende de nossos sentimentos. A fé é algo que se sente, não é somente algo que se raciocina. Kardec nos advertia que a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Ou seja, nós não negamos a nossa racionalidade, nós não abandonamos o nosso entendimento para crer. Nós usamos como instrumentos para adquirir o entendimento daquilo que não sabemos. Para nós espíritas, fazer uma prece ao início dos nossos trabalhos não é o ritual. Não é uma coisa que você faça porque assim está escrito. Porque dessa forma nós somos agradáveis a Deus. Deus precisa que nós o amemos. Deus realmente precisa da nossa idolatria. Um ser que criou um universo gigantesco. E nós somos esse grande poeira em cima de um grande poeira. E Ele precisa que nós o adoramos, porque senão Ele vai ficar chateado com a gente. Dá para entender aquele raciocínio? Então, por que a gente faz a prece? Porque aproxima dele nós. Porque nós precisamos sair da posição em que nos encontramos e ir em busca dele. Porque Ele está conosco o tempo todo. A gente é que está sintonizado no canal errado. Nós é que estamos com as nossas percepções voltadas para as coisas erradas. A gente está preocupado com as coisas materiais, o dia a dia, se o salário entrou, se não entrou, se o preço da carne subiu, se o gás vai baixar, se a eletricidade vai ficar mais cara. A gente está preocupado com o dia a dia, de tal forma que nós nos desabituamos a estar em sintonia com Ele. A prece é sair do nosso habitual. Por isso, quando nós falamos, quando alguém está no auge da ansiedade, chega perturbado, cheio de problemas,
vou ali, eu preciso de um passe para ver se melhora. Eu digo, meu irmão, se você não orar, vai ser difícil. Mas eu ainda tenho que orar, como se isso fosse uma obrigação. Entenda, isso é uma tentativa de modificação do nosso padrão de vida. Se eu acordo pela manhã, me lembro que estou vivo, que eu tenho a oportunidade de estar encarnado junto das pessoas que eu amo ou que eu suporto, já é motivo para agradecer a Deus. E se eu respiro, se eu enxergo, se eu escuto, se eu me movimento, se minha mente é límpida, se eu tenho capacidade de agir, de pensar, de tomar decisões, mais um motivo. E mesmo que eu tenha limitações, muito são as minhas capacidades que superam as minhas dificuldades. Isso nós vemos no dia a dia. Mas nós não nos habituamos a modificar esse padrão. Por isso a gente precisa de criar o hábito de orar, de sintonizar com Deus. E como a gente faz isso? Elevando os nossos pensamentos acima das nossas preocupações imediatistas. Aí a gente pode dizer assim, na pergunta 650, origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Responde os Espíritos, sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Aqui nós estamos vendo um homem oferecendo uma criança em sacrifício a um Deus de pedra. Isso acontecia muito. Sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Se nós formos analisar, todo grupamento humano tem uma forma de crença. Porque é inato a nossa condição humana a percepção da divindade. Sabemos que tem algo a mais. Nas mais diferentes culturas nós temos a ideia até da vida após a morte, da comunicação daqueles que já partiram de uma forma ou de outra. Isso faz parte da mentalidade humana. Isso não é ensinado, nasce conosco. Nós podemos encontrar a tribo mais esquecida, aprofundada dentro da selva amazônica, e quando nós tomarmos conhecimento da sua cultura, haverá uma forma de louvar e engrandecer, pedir ajuda a alguma forma de divindade. Então Deus, na sua essência e na sua misericórdia, é um só. Nós é que temos muitas maneiras de ver. Cada um de nós vai interpretar este anseio, este chamamento. Lembra Jesus, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados? Todo espírito tem este anseio. Se nós temos um destino inevitável, é que nós vamos ao encontro de Deus. Nós vamos evoluir ao seu encontro. Porque isso é inevitável. Por mais que você se considere negativo, ruim, mal, não importa. Já explicava Jesus, tentando nos esclarecer a transcendência de Deus, a nossa insignificante mentalidade, que melhor explicação até hoje a gente não achou. Deus é amor. Deus é nosso Pai. E ora por nós, olha por nós com todo carinho, com toda atenção. Quando nós estamos falando em adorar a Deus, em elevar o nosso pensamento a Ele de alguma forma, nós estamos falando de voltar ao nosso estado natural.
que é de sintonia. Nós é que nos afastamos. Nós é que damos maior cuidado, maior atenção aos nossos problemas, aos nossos desejos. Nós estamos chegando perto do carnaval. Um jovem médium se aproximou de nós e fez: Chico, tem algum problema se eu for para o carnaval? Eu olhei para ele e falei: não, o problema é você voltar. E é fácil. Agora você consegue ir e voltar do mesmo jeito? Porque a questão está: onde vai estar a sua sintonia quando você estiver lá? Porque nós vamos estar envolvidos pelo inebriante envolvimento no carnaval. Nós vamos estar à mercê da influência tanto material quanto espiritual de encarnados e desencarnados naquela faixa de vibração. É uma vibração terrível, maligna. Não, é a nossa vibração cotidiana. Sexo, interesse, esquecimento dos problemas a qualquer custo. Nós queremos esquecer. Eu vou me esbaldar. Aí quando passa a semana, além dos mesmos problemas que nós tínhamos na semana anterior, a gente geralmente pega uns 2 ou 3 no caminho. Então o problema não é o que eu posso fazer. Você pode fazer o que quiser. Não existe na doutrina proibição nenhuma, porque nós não temos a noção do pecado. Errou, se conserta. Mas o importante: errou, se assume a responsabilidade do que se fez. Esse é o ponto que parece que a gente esqueceu. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, e o mais complicado, nós somos responsáveis até pelo que a gente deixou de fazer. Se por nossa falta de ação o mal se fez presente, somos responsáveis por isso, por omissão. Então, estar em sintonia com Deus não é estar no momento mágico, transcendente, onde buscamos de uma forma mística nos ligarmos a Deus. Estarmos com Deus é viver o nosso dia a dia da melhor maneira possível. Se dependesse de fazer uma prece bonita, de ser capaz de usar aquelas palavras rebuscadas, vós, sois, aquela coisa toda, nossa, nenhum de nós conseguia nem chegar na metade do caminho. Eu não vou cantar, porque senão todo mundo vai sair correndo, a metade desencarna. Eu não vou fazer essa mão. Mas eu trouxe um pedacinho da letra Romaria. Eu fico devendo um dia trazer alguém para cantar comigo, fica melhor assim. E ele diz assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de Romaria e prece paz nos desalentos. Como eu não sei rezar, quero mostrar o meu olhar, o meu olhar, o meu olhar. Quantos de nós não sabem fazer uma prece bonita, sem ter vergonha? Mas eu não sei fazer aquelas preces maravilhosas. Não precisa, porque Deus está olhando para dentro de nós, não para fora. Não é pelo número de palavras que nós vamos ser reconhecidos pela bondade de Deus, mas é por nossa atitude íntima. E se nós estamos buscando, e muitas vezes dizemos: mas Deus não ouve as minhas preces, para quem você está falando? O quanto alto você fala? Porque no escuro do quarto, sentado na cama, em silêncio,
consigo mesmo, pensando sobre sua vida, você pode estar fazendo a prece mais profunda que você pode imaginar. Mas é preciso que a gente queira, que a gente tente. No início é difícil, porque a nossa mente é fugidia. Nós conseguimos passar 3 horas na frente de um aparelho de televisão sem piscar. Agora passe 3 horas pensando, sem pensar nos reclames. Parece que nossa mente tem reclame. Quando a gente tenta ler um livro, ou a gente tenta fazer uma prece, aí vem o menino da escola. Aí você começa: Pai nosso que está no céu, mas eu paguei a conta de luz. Porque são hábitos. Como nós vamos querer nos habituar a usar a capacidade que nós temos de concentração se a gente não exercita? Se a gente não tenta? Se a gente não sente? Para nós, orar é a busca do nosso estado natural de sintonia. E não é uma coisa de um dia, de 2 horas, de 2 tentativas, não. É uma aprendizagem. Não faz nem uma semana que nós estávamos perfeitamente harmoniosos até lermos uma pequena mensagem neste maldito aparelho chamado celular, onde uma maravilhosa operadora nos dizia que nós tínhamos pedido cancelamento do plano que nós precisávamos. E cancelou tudo, telefone, tudo. Levamos uma manhã discutindo com o aparelho para tentar falar com o ser humano do outro lado, para explicar que nós não pedimos aquilo que eles diziam que nós tínhamos pedido. Bastou isso, uma manhã, para nós xingarmos de tudo que podíamos ao operador, como se ela fosse uma pessoa. Quando resolvemos o problema, sabe que aí que vem, você para e pensa: o que foi que eu fiz? Por que uma coisa tão insignificante me tirou a paz do espírito? Porque a operadora não é uma pessoa. Possivelmente foi um erro de digitação de uma pessoa aleatória que digitou o número do telefone no lugar de outro que pediu cancelamento. E por causa disso eu perdi uma manhã. Mas eu não perdi porque eu tive que resolver. Eu perdi porque eu me deixei desequilibrar por um fator insignificante. Ah, mas você tem 30 anos de espiritismo, você é médium, você fala. Sim, toda vez que eu falo, dói muito quando eu estudo para falar com vocês. Dói para burro, porque toda vez eu tenho que me examinar que eu não estou fazendo, no que eu preciso fazer. É um processo constante. O espírita é um eterno inconformado. Ele sempre pode ser melhor do que é. Não é que ele é errado, ele pode ser mais certo, pode ser melhor. Nós temos em nós toda a capacidade. Por mais que nós nos julguemos de forma negativa, o amor de Deus está conosco. Eu fui lá na frente, dei uma pinceladazinha numa pergunta que está mais adiante, porque ela é muito pertinente para a gente entender. A pergunta 659 nos fala: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Ninguém louva, você louva. A gente geralmente pede. Quando muitas vezes perdidas a gente agradece. Mas pedir é com a gente mesmo. Mas novamente a gente voltou ao ponto. O que é orar? Orar é voltar a minha mente para Ele. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso meditando. Eu posso fazer isso andando de bicicleta. Eu posso fazer isso dentro do ônibus. Eu posso fazer isso trabalhando.
Eu posso fazer isso de qualquer maneira, porque é a minha busca por estar em sintonia com aquilo que são as suas leis. Como eu vou então saber entrar em sintonia com as leis de Deus? Aí a gente pede ajuda a Jesus, já que ele é o nosso exemplo. Fazeis aos outros o que ele queria que os outros nos fizessem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós tentarmos buscar essa sintonia, não como uma obrigação religiosa, uma vez por semana, antes da reunião mediúnica, ou no dia que eu vou tomar o passe pelo tratamento, mas é no meu dia a dia. Se eu não posso ser uma boa pessoa no meu dia a dia, como eu quero estar aqui me sentindo bem? Sentir-se bem é gostar de si mesmo. Não é a sua saúde física, isso é complicado. Não é a sua saúde financeira. É gostar de si mesmo. Ah, mas eu tenho tantos defeitos. Ele sabe. Ele sabe dos nossos defeitos, das nossas virtudes, dos nossos hábitos negativos. Quem precisa saber disso somos nós. Nós precisamos identificar, olhar para dentro de mim mesmo e dizer quem eu sou. O que eu estou fazendo na minha vida. O que eu faço no meu dia a dia. Porque orar é uma constante na nossa vida. Certa vez eu vim andando aqui perto, um dia quente de sol, suave, como está esse verão maravilhoso que a gente está tendo, e nós tínhamos que descer na farmácia, e na frente de nós ia um senhorzinho de sandália havaiana, muito simples, empurrando um carrinho daquele de iogurte, Yakult, né? Eu detesto aquele negócio, mas tem gente que gosta. Ele empurrando aquele negócio, vendendo aquilo na sua simplicidade, e o bichinho acertou com o dedão do pé na calçada. Olha, a unha levantou e o sangue voou longe. Eu senti a dor por ele. Sabe quando você vê a cena e sente você a dor do sujeito? E aquilo doeu. Ele se contraiu todinho, juntou as mãos e eu preparei os ouvidos. É hoje. Vai lavar meus ouvidos agora, com tudo que ele puder. Aí ele juntou as mãos, olhou para cima, louvado seja Deus por tudo que me acontece. Eu fiquei em choque. Porque eu tinha soltado todos os palavrões do mundo naquela hora. Eu não consigo chutar o dedinho na quina da cama, que eu já fico com raiva. Aí ele parou, viu que eu fiquei estupefato, sem ação, diante da atitude dele, olhou para mim, apontou o dedo, que me matou, e disse: em tudo que fizerdes, dai glória a Deus. Eu levei acho que uns 20 anos para entender o que ele quis dizer. Em tudo que você faça, seja uma forma de glorificar a Deus, fazendo o máximo para ser bom, para colocar no seu dia a dia os exemplos que Cristo nos deu. E mais ainda, nós não estamos preocupados em ir para o céu ou para o inferno. Nós não estamos preocupados se nós vamos ser perdoados do pecado de Adão. Nós estamos apenas lidando conosco mesmo, com as nossas frustrações, tendo a certeza de que nós sempre podemos começar de novo. Há sempre a oportunidade de começar e reiniciar com responsabilidade. Isso chama-se reencarnação. Não importa se aquela pessoa que nós amávamos morreu tão perdida, tão sofrida, tão abandonada. Ninguém está fora da lei de Deus.
nós estamos fora da sua sintonia. Aí a gente sofre. Mas mais cedo ou mais tarde, a dor é tanta que se não fosse ela, nós talvez não estivéssemos aqui hoje à noite. É a dor que nos acorda e diz: olha, existe mais do que apenas as nossas preocupações imediatas. Tem mais coisa para você pensar. Tem mais coisa para você sentir. Pense, cresça. Aí nós vamos falar de Jesus de novo. Ele nos fez algumas recomendações e nós abreviamos de uma maneira muito simples essas recomendações quanto à prece. E ele nos dizia: não ore para os outros verem, ore em particular só você e Deus, porque orar é algo muito íntimo. Vou fazer uma pergunta importante. Você já conversou com Deus? Você já sentou na beira da sua cama e chamou Deus para ter uma conversa? E abriu o seu coração, mas não é para conversa fiada não, é para dizer a verdade. Sente-se na cama e se abra. Diga o que você está pensando, o que você sente, suas dúvidas, seus medos, seus receios. Vai para fora. Diga para Ele. É uma experiência muito interessante. Não é nada místico e sobrenatural. É apenas a gente reconhecer-se como se é. Porque Deus não tem expectativas de nós sermos diferentes do que somos. Ele sabe o que nós seremos. Como nós estamos agora, é problema nosso. Ele nos ampara todos os dias para que a gente chegue mais à frente, para que a gente melhore, para que a gente sobreviva, para que a gente permaneça sempre crescendo. Olhe para dentro de si mesmo, se pergunte: quem eu sou? Será que eu não posso mudar certas ações para ser mais feliz? E nós conversávamos com uma senhora, e ela estava muito aflita, coração descompensado, pressão alta, problemas cardíacos. E a espiritualidade avisa. Sabe qual é o grande problema que ela tem? Mágoa. Nós viemos para ela e disse: minha irmã, você precisa trabalhar a mágoa. Ela começou a chorar. E ela lembrou que há 30 anos atrás ela fazia a mágoa do pai. Ele já estava falecido. Mas ela ainda guardava aquilo dentro dela. E aquilo estava minando a sua saúde. O problema não era o que o pai dela tinha feito. O problema é o que ela tinha guardado disso. Como ela tinha juntado as emoções. E hoje, muitas vezes, você vê as pessoas entrarem na casa espírita e dizer: eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou dessa forma, eu estou daquela outra, porque nós não sabemos o que fazer com nossas emoções, porque a gente vai guardando e acumulando uma coisa em cima da outra, e escondendo, guardando e botando lá atrás, porque nem a gente pode saber o que é. Aí mais cedo ou mais tarde que vira um tumor. De muitas maneiras, tanto físico quanto emocional. E a gente vai precisar lidar com ele de um jeito ou de outro. Então, fica ainda aquela colocação de que é preciso conhecer a si mesmo para se viver. E orar é uma parte do processo. Não precisamos orar longas preces, não é quanto falamos que nos fará ser ouvidos. Deus sabe o que precisamos antes de pedirmos. Nós podemos pedir qualquer coisa a Deus, não é verdade? Podemos. Mas você
Você já notou que nem tudo que a gente pede recebe? Às vezes a pessoa chega, mas eu oro a Deus e não recebo nada. Aí a gente se pergunta, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo que Deus resolva os nossos problemas. Se coloque na condição de filho novamente, se você já é adulto, se seu pai não está mais aqui, ou você já se acha dono do nariz. Imagine você chegando para o seu pai e dizendo: pai, o senhor tem que resolver esse problema para mim. Um pai sábio diria: vou ajudá-lo, mas você vai resolver, porque você é o dono do problema. Você vai ter que enfrentar, porque você precisa amadurecer. Porque Deus, infinitamente bom e justo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, seria menos do que um pai humano. E viria ao nosso socorro, e ia até o banco cobrir o saldo do cheque especial. Assim eu também queria. Mas não é assim que funciona. É? Não é. A prece, ela nos dá um sentimento de paz, uma força, um entendimento que nos faz ir além. É por isso que aqueles primeiros cristãos, quando eles entraram no circo romano, enfrentando as feras, sendo amarrados a toras para serem queimados vivos, eles começaram a cantar e agradecer a Deus. E os romanos não sabiam o que estava acontecendo, não entendiam, eles estavam lá para morrer e sorriam. Porque não era a circunstância, eles estavam em sintonia. Se você já conseguiu orar no auge da sua dor, e você sentiu o amor de Deus te envolver, você sabe do que eu estou falando. Todos nós podemos fazer isso. Só mais Deus vai vir até mim? Não, não precisa. Porque quando nós elevamos o pensamento a Deus, quando nossa prece é vertical de verdade, os nossos irmãos, assim como nós, que amam, vem em nosso socorro, porque nós estamos em sintonia com Ele. E virão nos assistir, nos apoiar, nos dar a oportunidade de crescer, mas não resolver os nossos problemas. Não fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Isso é responsabilidade nossa. Ah, mas eu quero ser feliz. Seja. O que é que nós precisamos para sermos felizes? Comida? Um lugar para deitar? Um ombro para apoiar a cabeça? Talvez um carro novo? A felicidade é algo relativo. O que pode ser uma grande alegria na minha vida, pode ser uma grande tristeza na de outro. Cada um de nós tem uma visão diferente. É por isso que nós precisamos não somente crer, nós precisamos entender, trazer as nossas emoções e o nosso entendimento para compreender o que está acontecendo na nossa vida. Nós espíritas não temos a salvação como escapatória. Nós não vamos direto para o paraíso. Tampouco muita gente fala assim: mas meu Deus, eu tenho medo de ir para um umbral. Gente, umbral não é um inferno. Ah, mas e se quando eu morrer eu for para o umbral? Simples. Se você está em sintonia com o umbral, você já está lá. Toda noite você vai lá passar a noite. Porque é uma questão de sintonia. É onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa mente. Os nossos irmãos desencarnados, que
que estão no dito umbral estão lá por afinidade, porque não conseguiram sentar aqui ou numa igreja, em qualquer lugar, e despertar para que a vida é mais do que minhas paixões e meus desejos. E são pobres, coitados, são esquecidos e abandonados. Não, eles só estão num degrau da escala evolutiva. Muitos deles podem até passar por nós e nos ultrapassar, desde que queiram. Não somos melhores que eles, não somos piores que eles. E todos nós, encarnados e desencarnados, passamos pelo mesmo processo. Precisamos evoluir. Então, antes de pedirmos a Deus, vamos pensar: o que posso eu fazer para vivenciar esse entendimento? Tem uma história que eu gosto muito, de uma menininha. Ela estava sabe aquelas igrejinhas que você faz às vezes na beira da estrada, nas fazendas, onde às vezes ocorre um assassinato ou um acidente, o pessoal faz uma capelinha. E ela estava lá dentro da capela, ajoelhada, seus 11 anos, com os olhos fechados, as mãos postas, orando fervorosamente, pedindo a Deus que a ajudasse a ajudar a sua mãe, que estava doente, seu pai morrera, e seus irmãos passavam fome. Ela era a mais velha. E ela parou ali e começou a orar, fervorosamente. Essa estrada dava na fazenda de um homem muito rico, um homem estudado, um tanto quanto agressivo, e ele passando pelo local com o cavalo, ele ouviu aquela vozinha perdida, e ele se aproximou, se desceu do cavalo, olhou pelas frestas da construção e viu a menina ajoelhada. E aquela voz de trovão soou, que ela levou um susto. Ele virou e disse: menina, está fazendo o que aí? Ela a princípio pensou: Deus está falando comigo, mas não, ela viu a voz era grossa, mas era do homem do outro lado do cavalo. Ela saiu tímida: se eu estou orando. E por que você perde seu tempo? Ele não acreditava em Deus. E ela contou-lhe as suas dificuldades, disse o que estava acontecendo. Embora ele fosse um homem rude, que dissesse a si mesmo que estava acima dessa questão de pensar em Deus, que não tinha essas preocupações, que isso eram para os espíritos fracos. Ele era um homem decidido, capaz de resolver os seus problemas, fazer tudo o que tinha que fazer, e não emprestar a Deus ou pedir nada a ninguém. Mas vendo o sofrimento daquela menina magra, sinceramente preocupada, ele enfiou a mão nos bolsos, puxou um bolo de dinheiro, atirou para ela e disse: vá, compre o que precisar para alimentar seus irmãos, compre a medicação para sua mãe, e assim que ela estiver melhor, traga-a para a minha fazenda. Venham vocês todos, que vocês não vão passar necessidade não, vão morar comigo aqui, vão trabalhar para mim a partir de hoje. Agora vá logo, não perca tempo com esse negócio de pressa. Puxou as rédeas do cavalo e saiu desabalado a carreira. Ele não tinha andado uns 20 metros, ele segurou o cavalo, pensou consigo mesmo: ela voltou embora. Eu aposto que ela voltou. Ele deu meia volta no cavalo, chegou lá e disse: menina! Ela estava lá de joelhos. Ela saiu, as lágrimas lavando o seu rosto. Disse: menina, eu já não disse que não adiantava orar, pedir nada a Deus. Ela sorriu, olhou para ele e disse: mas eu não estava pedindo, eu estava agradecendo, porque eu pedi a Deus ajuda para eu poder resolver os meus problemas, e Ele me enviou o Senhor. Para alguém que vê na vida física tudo, é muito difícil de entender que Deus age nas nossas vidas todos os dias, mesmo que a gente não peça. Mas se nós tivermos olhos de ver, se nós prestarmos atenção,
nós vamos ver a intervenção divina todos os dias, no conselho de um amigo, numa mão gentil, na mão da lei, na mão da ordem, de um familiar, que às vezes a gente nem leva em consideração, é justamente ele aparece do nada e vem nos trazendo uma solução, uma alternativa para que nós possamos recomeçar. Deus age nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos nos elevar até Ele para entender isso, para que os nossos problemas não sejam tão importantes quanto a nossa paz no espírito, para que a gente consiga ver que aquele familiar que nós queríamos tanto que fosse feliz, mas não consegue, chegará o dia dele, mas depende dele, não de nós. Nós estamos aqui para oferecer uma mão amiga, para dar apoio, para falar, para dar assistência, mas nós não podemos fazer por ele o que ele tem que fazer, assim como ele não pode fazer por nós aquilo que nós precisamos. Também nos aconselhava Jesus: antes de pedir perdão, aprenda a perdoar. A gente tem que exercitar isso. Não me adianta me dizer cristão, espírita, se eu carrego o coração cheio de ódio, mágoa, rancor. Eu carrego uma pedra e não sei o que fazer com ela. É só um peso morto. Aí você diz: mas a gente não pode ter raiva das outras pessoas. Me diga alguém que não tenha raiva. Me procure na sua mente alguém que você conheça que não já perdeu a paciência, que não já ficou irritado. É normal. Diga: eu estive com raiva, eu fiquei com raiva. E diga para a pessoa: eu estava com raiva de você. Olha o tempo do verbo, eu estava. Por que guardar? Eu estava, não estou mais, passou. Eu não posso ficar parado no tempo. Há amigos nossos desencarnados que vêm às reuniões mediúnicas um século. Você sabe o que é um século? São 100 anos. Ainda falando da mesma coisa, do mesmo momento, do mesmo ato de raiva, preso, sem conseguir sair, não sabe quem é, não lembra dos familiares, não sabe onde está. Tudo que ele vê é a pessoa que ele detesta. Será que a gente vai precisar desencarnar, passar por isso, ir para uma reunião mediúnica para descobrir que nós não devíamos fazer? O Espiritismo nos mostra a realidade do plano espiritual, mas é a nossa realidade cotidiana. Quando você lê André Luiz, quando você lê outros livros que nos falam do plano espiritual, você está lendo um retrato romanceado da verdade. Não dá para fugir disso. Nós precisamos acordar, viver isso melhor. Ou vamos continuar sofrendo, porque a gente quer, não porque Deus quer. Porque a dificuldade, os problemas fazem parte do processo evolutivo. Sofrer é a nossa percepção. Então, às vezes, sofrer pelo amor do outro, fazer o bem ao próximo, mesmo que seja difícil, é o começo de nós esquecermos o nosso sofrimento e repararmos que é muito mais a nossa volta do que os nossos desejos de imediato. Nós podemos pedir o que quisermos, mas somos tratados conforme a nossa necessidade. Eu não creio que eu poderia pedir mais nessa noite do que o que já me foi dado.
a oportunidade de reler essas passagens e de compreender que eu ainda não tinha entendido o quanto a prece, a oração, estarmos voltados a Deus na simplicidade, falar com Ele do fundo do nosso coração, sem palavras prontas. Se eu não conseguir com minhas palavras, eu posso ler, posso repetir o Pai Nosso. O que importa é o nosso sentimento. A ideia é que nós precisamos nos unir a Deus melhor. Todo dia ao acordar, agradeça a Deus. Quando formos nos alimentar, agradeçamos a Deus. Quando formos sairmos à rua, agradeçamos a Deus. Peçamos tranquilidade, serenidade para lidar com as pessoas, conosco mesmo, para prestar atenção, para irmos e voltarmos em segurança. Quando voltarmos à nossa casa, agradeçamos a Deus por termos para onde voltar. Quando fecharmos os nossos olhos à noite para nos entregar ao sono, agradeçamos a Deus. Porque enquanto o nosso corpo descansa, o nosso espírito, nós continuamos acordados, em sintonia com aqueles amamos, aqueles que amamos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos desejam mal, aqueles que sintonizam com o nosso desequilíbrio, ou aqueles que querem nos ajudar a crescer e evoluir. Nessa vida, orar é um ato de amor constante. Adorar a Deus, louvar a Ele, é viver a vida como um verdadeiro cristão. Muito obrigado pela oportunidade de aprender isso com vocês na noite de hoje. Que a paz e a luz do nosso amado Mestre Jesus nos envolva nessa noite maravilhosa. Que assim seja.